Começando o nosso quinto episódio do Posto 8 Podcast, hoje com a presença maravilhosa dessa galera que treina comigo, mas está fora do Brasil. Eu vou deixar eles se apresentarem e depois a gente vai trocar um pouquinho de ideia, como que é essa coisa de treinar fora do Brasil, treinar comigo, se já treinou com algum professor que não fale português, qual a importância de estar treinando com a gente. Então, eu vou começar, eu vou chamando cada um deles, para que cada um se apresente e vocês conheçam eles, beleza? Vou começar com a Mari Bechepeste. Mari, fala um pouquinho de você. Oi, Mari Bechepeste, eu moro na França há quase 20 anos. Estou morando em Paris agora, mas já morei em outras cidades. E eu comecei a treinar com o Sapo em janeiro desse ano. Estou no 4º mês com ele. Boa, Mari. E você, Nicolas? Opa! Então, meu nome é Nicolas. Eu agora, atualmente, estou na Bélgica, na verdade. Eu comecei o TDS quando eu estava na França também, em Paris. Mas eu vim a trabalho para cá, para Bruxelas, e agora eu estou fazendo aqui. Então, tem 3 países de TDS, Brasil, França e Bélgica. E eu estou treinando desde que o Covid começou a pegar fogo aqui na Europa, em março, né? Que eles começaram a fazer as quarentenas todas. Então, tem 1 ano e 1 mês, eu acho, mais ou menos. Boa, Nicolas. Só botei o meu celular aqui na carga. Johanna, fala com a gente. Olá, eu sou a Johanna, eu estou em Berlim, eu estou fora do Brasil desde 2008 e eu comecei a treinar com o Bruno, influenciada pela minha irmã Natália, desde dezembro do ano passado. Boa. Agora a gente tem um casal, a Petru e o Amorim. Apresentem-se. Meu nome é Mariana, sou mais uma Mariana daqui, né? Mariana Petruccelli, então todo mundo me chama de Petru. Eu tô no Canadá, a gente tá no Canadá. Eu tô aqui há quase 4 anos já e eu treino com o Sapo desde a praia, desde 2014, outubro de 2014, para ser mais exata. E é isso. Você. Meu nome é Felipe, eu tô aqui no Canadá há menos tempo, tô aqui há 2 anos. Treino com o Sapo desde o primeiro treino, segundo treino, provavelmente, e entre indas e vindas nesse tempo todo. Esse último stint agora começou em dezembro, quando eu comecei a voltar a treinar frequentemente. Eu acho que tu tava no primeiro treino da vida do TDS na praia. E a Petru e o Amorim, galera, eles se conheceram numa festa do TDS. Beberam, festinha de fim de ano, coisa e tal, olha aí, ó. Coisa, churrasco, tá? Fala comigo, Aline. Opa, eu sou a Aline Pouzon. Eu tô no TDS acho que desde agosto de 2020, né? Tem 8 meses. E desses 8 meses, 6 meses eu tava em Portugal, lá na cidade do Porto. Agora eu tô de volta pro Brasil, tô em São Paulo, mas sou do Rio, então eu tô meio nômade por aí. E você, Ana? Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Azedo. Eu moro em Lisboa há 5 anos e comecei o TDS em outubro do ano passado também, dos alunos da pandemia. Boa. Baldanza, e você? Oi, galera, meu nome é Júlia, o Baldanza, como o Sapo falou, que todo mundo me chama, né? Eu moro na Noruega há quase 4 anos e eu recomecei o TDS agora em janeiro. Eu já treinei com o Sapo lá atrás, no início também. Aí eu estourei o joelho, parei de treinar, parei de fazer tudo da vida. Aí agora eu tô voltando a colocar a vida em ordem, né? Boa, Juju. Mari Lima. Bom, eu sou a Mari Lima. Eu comecei a treinar com o Sapo, na verdade, lá na época da praia ainda, influenciada por uma amiga minha que fazia. Tive um longo gap de 8 a 10 anos, não sei. E comecei a treinar com o Sapo agora, no final do ano passado, porque eu entendi que realmente a pandemia não ia passar e eu precisava fazer alguma coisa, e muito influenciada pelo que ele mostrava nas redes sociais, eu achei que era o tipo de exercício que eu precisava para movimentar o corpo. Boa. Eu moro em Portugal desde 2017. Boa. E você, Natão? Oi, eu sou a Nath, ou Natão, como a maioria das pessoas me conhecem hoje em dia. Eu me mudei para Berlim em 2018 e
Lá para setembro do ano passado, eu fui para a Itália, que era até onde eu estava até quinta-feira. Então, cheguei no Rio ontem, num calor infernal, mas tudo bem. E eu treino com o Sapo também junto com mais ou menos a mesma época que a Petru, lá em 2014. E, enfim, o Sapo... já treinei com ele na areia, ele era meu personal desde 2018, à distância também, e claro que entrando a pandemia eu não ia deixar de treinar com ele e continuar me exercitando, e é isso. Boa, Nath. A Nath, para quem não sabe, galera, já fez um Ironman, só isso, tá? Só isso. Pessoal, eu anotei algumas perguntas, alguns tópicos aqui para a gente trocar uma ideia sobre essa experiência de morar fora ou ter morado fora e continuar treinando com o pessoal do Brasil. Eu vou fazer uma pergunta, vou chamar um de vocês. Não necessariamente todo mundo tem que falar, mas se vocês quiserem adicionar alguma coisa, quiserem contribuir, aí vocês vão abrindo o microfone e vamos trocando essa ideia, beleza? Uma coisa que ficou muito latente nessa apresentação de vocês, de todos vocês praticamente, é a coisa da pandemia. Óbvio, não tem como ser diferente. Voltei a treinar por causa da pandemia, comecei a treinar agora porque tudo fechou. Eu queria saber como está sendo... Vou começar pela Johanna, tá, Johanna? Como está sendo essa questão do Covid para você, e você está fora do Brasil há bastante tempo, mas invariavelmente você está aí, a gente compara com a situação aqui, e como está sendo tudo isso de, tipo, viver esse momento que a gente está vivendo longe do Brasil e comparar com o nosso momento? Ai, tá sendo punk. Tipo, eu não aguento mais ficar em casa, eu moro sozinha, então, tipo, para mim a pandemia teve um impacto muito alto, eu não podia sair de casa, não podia fazer nada, eu sou muito ansiosa, então, tipo, eu sempre como, não movimento, então eu acabo engordando, e treinar com você, tipo, para mim foi maravilhoso, porque eu acabei treinando com a minha irmã também, então a gente meio que acaba tendo um Zoom call com o Sapo, eu e minha irmã quase diariamente, e isso fez uma diferença muito grande, tipo, para mim, assim, tipo, para saber que eu não tô sozinha, sabendo que a minha irmã tá bem, de encontrar com ela pelo Zoom, meio que tantas vezes por semana, e isso realmente ajudou bastante. E em comparação com o Brasil, eu não sei nem como comparar, porque, tipo, eu não vou pro Brasil tem mais de um ano, eu consegui voltar para Berlim início de março, antes da pandemia começar, e... sei lá, tipo, aqui tá sendo, acho que tão ruim assim como tá sendo no Brasil, mas não sei, não tem muito como comparar assim direito, só que aqui tá frio e não tem como sair de casa porque tá muito frio ou tipo neva, mas fora isso... Aline, você estava morando fora e agora está morando aqui, então você pode ter um fator comparação, tanto em relação à sua sensação, como em relação a como que o povo está. Fala pra gente como que tá esse período e essa comparação de voltar da Europa e chegar no Brasil agora. Então, eu brinco com a minha família que eu acho que as segundas ondas foram me perseguindo, né? Porque eu cheguei em Portugal, na verdade, só para explicar, eu ganhei uma bolsa de estudo em 2019 para ir para Portugal em 2020. Então, se eu não fosse em setembro do ano passado, eu perdi a bolsa e a Universidade do Porto autorizou. Então, eu fui, assim, bem no meio da pandemia aqui, e quando a pandemia em Portugal estava um pouco mais controlada, né? Porque no início, acho que Portugal foi um dos países que mais controlaram a pandemia e tal. Cheguei no meio de setembro, já estava assim, as pessoas não era mais obrigatório de máscara na rua, só quando entrava em ambiente fechado, estava tudo aberto, assim, quase que a vida voltando ao normal, né? Só que deu um mês, começou a segunda onda, aquela maluquice, correria, todo mundo tranca de novo, estado de emergência, e eu tive, assim, um respiro daquela sensação que eu tive aqui no Brasil, mas acabou em 2 segundos. Inclusive... nesse fechamento todo de outubro lá em Portugal, foi quando eu peguei a Covid, porque apesar de todo o fechamento, todo o estado de contenção, a minha faculdade continuou com aulas presenciais, com 100% tipo, de aula prática, tudo. Então, acabei pegando, mas assim, fiquei bem e tal, fiquei tranquila,
não passei nada demais. Assim, óbvio que o perrengue de pegar Covid fora do país é complicado, né? E fiquei falando com a minha mãe todos os dias e tal, mas me recuperei bem. A gente bate aquele medo, né? Mas comparando com o Brasil, cara, foi o que a Johanna disse. É difícil comparar porque cada país tem a sua situação e as pessoas se comportam de formas diferentes, mas acaba que é tudo muito parecido. Então, é muito particular de cada país. Lá todo mundo achava que estava horrível. Eu falava, gente, mas eu acabei de voltar do Brasil, estava péssimo. Ah, não, agora tá assim. Não, agora o Brasil tá melhor. É muito confuso. Então, assim, acho que para quem está no país, a intensidade que você vive é daquele país em si, sabe? Outros países podem estar piores em números, mas naquele momento que você está vivendo é sempre muito ruim, né? A pandemia acho que não está boa em lugar nenhum. Entendi, Aline. Mais alguém quer adicionar alguma coisa em relação a isso? Em relação a esse momento? Mais alguém passou algum perrengue igual o da Aline, de ter sido infectado? Como é que foi isso aí? Mais alguém quer adicionar? Cara, eu posso adicionar. Eu não passei por perrengue de ser infectado, mas, cara, no começo da pandemia, quando eu estava em Paris, eles fizeram um atestado obrigatório, né, para poder sair de casa. E essa questão pegou muito no meu caso, porque eu era estudante ainda. Ele continua valendo esse atestado, tá? Eles voltaram agora há 2 semanas e até daqui a 2 ou 3 semanas a gente tem que ter um atestado para sair. Tá, então, isso também é outra questão, né? Tem muitos vai e voltas, relaxa, endurece de novo. Isso é uma maluquice muito grande, cara. Isso dá um baque na nossa cabeça que a gente não sabe quais são as regras agora, porque daqui a uma semana vai mudar. Ou daqui a um mês voltou tudo de novo, de confinamento estrito, né? Mas eu só sei que eu lembro que em março de 2020, cara, tava tudo fechado, não dava para correr na rua, não dava para se exercitar lá fora. Então o TDS veio como uma solução, assim, né, para esse problema. Ainda por cima, um dos grandes desafios, quem mora na França ou em Paris, principalmente, é o espaço dentro de casa, que é muito pequeno. Então, para estudante, ainda por cima, a gente está habituado a morar entre 9 metros quadrados e 18 metros quadrados. Então, tu tá fazendo exercício na sua cozinha, perto do seu banheiro também, no seu quarto. Então, é difícil. Foi muito difícil essa parte. Mas eu acho que o fato da gente estar fazendo online em casa passou uma segurança também, né? Porque não tô saindo de casa toda hora, correndo perigo, sendo infectado. E sempre dá para abrir a janelinha também para refrescar um pouco. E é isso. Mas isso foi um problema também, cara. Trabalhar num espaço muito confinado, pequeno, direto, por 1 mês e meio. Boa. Fala comigo, Baldanza. Só para comentar 2 coisas que foram bem diferentes aqui na Noruega, mesmo que tenha tido um lockdown e tudo fechado, nunca você foi proibido de sair de casa. Em todo momento você podia sair para a rua para andar, para correr. Isso sempre foi permitido, contanto que você mantesse distância de outras pessoas. E eu não peguei corona aqui, mas uma coisa que aconteceu comigo foi que os restaurantes estavam abertos, né? E aqui, quando você vai em restaurante, você tem que passar um QR Code para registrar que você está naquele lugar, né, naquele dia e horário. E aí, 5 dias depois, eu recebi uma mensagem no celular que tinha alguém infectado no bar e eu tinha que entrar em quarentena até eu fazer o teste de corona. Então, você marca o teste de corona, que é gratuito. Geralmente, você marca 1, 2 dias depois e você fica em quarentena até você receber o resultado. E uma coisa interessante que aconteceu na Noruega essa semana a TV, a Globo daqui, né, fez um segmento de 40 minutos só sobre a pandemia no Brasil. Falando só sobre a pandemia no Brasil e colocando um pouco, né, de medo, não sei o que eles estavam tentando, mas se a pandemia do Brasil é um risco para o resto do mundo, de como as coisas estão indo, as novas variantes no Brasil, se isso vai afetar a vacina e tudo. Então, assim, rolou um negócio bem pesado da Noruega, assim, a visão que está tendo do Brasil e como que está sendo lidada a questão do corona aí. Boa, Ju. O Nicolas falou
da dificuldade do espaço, né? Isso já me leva à próxima pergunta que eu quero fazer para vocês, que pode ser espaço, igual o Nicolas falou, estudante está ali entre 9 e 18 metros quadrados, mas eu queria saber quais mais outras dificuldades, as maiores dificuldades que vocês têm treinando fora do Brasil. Eu queria começar agora pela Mari Lima. Eu acho que uma das principais dificuldades que eu tive foi a questão do fuso horário. Então, as aulas todas que existiam, eu prefiro muito mais fazer as aulas online, porque a dinâmica com o Sapo, com as outras pessoas, a interação é muito mais interessante do que eu sozinha na minha casa treinando. Mas todos os horários que existiam eram horários ou tipo 11 horas da manhã, já estava no trabalho, não tinha como fazer. Ou então eram tipo 3 da tarde por causa da diferença de fuso. Eu consegui achar um horário que era às 6 da manhã do Brasil, que eram às 9 da manhã aqui, era antes do meu horário de trabalho. E agora, como acabou o horário de inverno, já não consigo mais fazer. Então, para mim, o grande desafio é conseguir fazer... Eu acordava, por mais que não fosse tão cedo quanto as meninas do Brasil, mas eu acordava mais feliz porque eu tinha aula e agora já me dá um pouco mais de desânimo acordar para fazer aula sozinha. Então, acho que esse é um grande desafio que eu tenho com a questão do fuso horário. Eu sei que outras pessoas têm fuso horários mais loucos ainda, mas para mim foi um grande desafio. Boa. Antes de eu passar a palavra para você, Petru, só uma curiosidade, é que eu trabalho com educação física, vai fazer, sei lá, com o TDS tem mais de 10 anos, e normalmente o horário da tarde é um horário meio morto, né? As pessoas estão trabalhando, enfim. E agora com o TDS, eu tô com todas as aulas de 2 da tarde lotadas, só para o pessoal da Alemanha. Então, a galera, tem gente, tá a Johanna, tá a Nath, tá o Feliz, que não tá aqui, junto com a Jéssica, que moram em Düsseldorf. Então, é engraçado isso, que um horário que para o Brasil é morto, por causa do fuso horário, tá bombando agora para eu dar aula. Fala, Petru. Eu só queria falar também sobre essa questão do horário dos fusos, não só o fuso, porque o fuso daqui do Canadá não é tão diferente, aqui em Toronto não é tão diferente, a gente só tem 2 horas a menos ou agora 1 hora a menos. Só que às vezes essa pequena diferença estraga tudo, porque a gente estava fazendo treino junto, eu comecei a fazer as aulas com o Sapo pelo mesmo motivo da Johanna, porque a gente tinha, além de ter a aula, o treino e tal, eu tinha também um grupo com umas amigas que a gente falou assim, vamos, que é o nosso encontro, a gente vai se ver 2 vezes por semana e além de estar malhando junto, a gente se vê e conversa, brinca, mas a gente estava fazendo, eu e Felipe, a gente resolveu fazer uma aula só nossa também. E aí a gente estava tudo bem, fazendo essa aula às 7 horas da manhã aqui, que era 9 horas da manhã no Brasil, mas aí acabou o horário de inverno e aí seria às 8 horas da manhã aqui, que é impossível pra gente, porque a gente começa a trabalhar logo depois. Então agora eu voltei a malhar às 5 horas da manhã daqui, porque era o único horário livre que o Sapo tinha. Então, assim, esse negócio do fuso, a gente, mas é só 1 hora de diferença. Mas mesmo só 1 hora de diferença, pode estragar tudo. Não, e a Mari se olhar cedo, para mim é inviável, que ela consegue voltar a dormir depois, é uma coisa muito curiosa. Aí ela acorda, pega o cachorro, joga na cama comigo, eu fico dormindo enquanto ela tá malhando, aí eu acordo às 7 e agora eu tô tentando encaminhar, tipo, fazer o treino mesmo sozinho às 7 só para não perder o ritmo. Mas alguém quer adicionar alguma coisa em relação a essas dificuldades e curiosidades? Fala, Aline. Eu que fiquei nessa troca de país, né? Toda hora eu enchi o saco do Sapo perguntando sobre os horários, né? Toda hora ele tinha que me mandar a relação dos grupos com os horários que tinha para eu tentar me encaixar em algum lugar. Porque, nossa, eu troquei muito. E nessa troca, às vezes, para eu me adaptar à nova rotina, até entender, eu mantinha o mesmo grupo e mesmo sem fazer as aulas ao vivo, eu conseguia fazer as gravadas, até tipo, me adaptar aos novos horários. Então, tipo, foi ótimo para mim essa possibilidade, né? Porque eu conseguia, até eu me estabelecer, calma aí, vou dar um jeito de fazer quando der, e aí, quando eu souber de alguma coisa, eu troco oficialmente. Isso para mim foi essencial, assim. Ana, e depois da Ana, Mari Bechepete. Não, uma coisa que a Petru falou é que é muito legal essa coisa da gente poder fazer aula
com os nossos amigos do Brasil, que é o meu caso, eu faço com as minhas amigas. Então acaba que essa coisa, né, de marcar, de fazer Zoom, de falar, e fica muito difícil. Então acaba que o treino consegue aliar a gente treinar, né, uma coisa que é exercício físico, saúde, mas eu vejo também, eu tenho toda semana, 3 vezes por semana, eu tenho aquele momentinho para ver minhas amigas do Brasil e trocar aquela ideia, dar uma risada. E é uma coisa que às vezes a gente não consegue fazer, né? Na correria do dia a dia e morando em países diferentes, né? Então, acho que isso é muito positivo e incentiva, né? Porque quando eu tô com preguiça de fazer exercício, eu penso, putz, não quero levantar, mas eu vou ver as meninas, então vai valer a pena. Bom, esse vai ser o nosso próximo tópico, que a gente entra de cabeça nessa importância. Vamos só fechar esse com a BCPES. Fala, Mari. Não, é só, então, eu decidi começar a fazer o treino sem conhecer ninguém, fora o Sapo, que é amigo de infância, e eu só faço aula gravada, tipo, na quarta eu faço o treino da terça, mas eu tenho a impressão que as meninas são as minhas melhores amigas, elas nunca viram minha cara, mas são minha motivação, meu raio de sol de manhã, sabe? Eu acho muito legal. Então, olha só, galera. Eu nunca vi de verdade, sabe? Sim, isso é muito legal. E já é o nosso próximo assunto, que bom que vocês entraram. O bom da gente ter aula todo dia e se ver praticamente todo dia é que tá rolando esse entrosamento. Você o Nicolas puxou o assunto da dificuldade, agora as meninas puxaram o nosso próximo assunto, que é exatamente esse. Qual a importância de ter um grupo de pessoas falando português, um professor falando português, um grupo dos seus amigos, das suas amigas. A Johanna comentou que é o tempo que ela treina com a irmã, a Ana falou que é o tempo que até quando dá preguiça vai ver as amigas. Quem quer começar falando disso, dessa importância de ter um grupo dos seus amigos, ou simplesmente de pessoas que você conheceu ali, que estão falando a sua língua nativa? Fala, Natão. Então, na verdade, graças a Petru, né, lá no início da pandemia, ela virou num grupinho que a gente tinha acabado de criar no WhatsApp com eu e umas outras meninas, falou, gente, vamos treinar com o Sapo, vamos fazer o nosso grupo, porque, enfim, foi a melhor coisa realmente que podia ter me acontecido. Na verdade, naquela época, eu tinha voltado, né, para o Brasil para fazer minha tese de conclusão de mestrado, então era para eu ter ficado só 3 meses no Brasil, e aí a pandemia me prendeu, né, mais ou menos, né, era para eu ter voltado já para a Europa, era para eu ter já iniciado esse estágio que eu comecei em setembro, lá em maio, e, enfim, desde de março, né, que começou online, assim, graças a Petru foi essencial, eu acho, e, assim, aí eu continuei, né, nas aulas que a gente tinha às 7 da manhã, né, e depois foi para a noite, até eu ir para a Itália no final de setembro. E aí eu falei, acho que não vai dar mais, por causa disso do fuso, que todo mundo já falou, né, confusão toda, meu Deus, não, agora vai ser difícil. Mas deu, sei lá, 1 mês, eu falei, não tem como, eu tenho que voltar, eu vou dar um jeito, e assim, e aí eu tava trabalhando de casa, né, enfim, então assim, era 11 da manhã para mim, e eu simplesmente pegava o meu computadorzinho, ia pro meu quarto, me fechava, e assim, ninguém direito sabia onde que eu tava do trabalho, assim, mas também se me ligassem, dava para sair, mas não tinha como não ter esse momento com elas, porque, como já falaram aqui, assim, é essencial, só de você ver e estar treinando junto faz uma diferença absurda. Ô, Nicolas, eu ia te chamar mesmo, porque a tua experiência é legal com isso também, porque é o momento que tu treina com a tua mãe, né? Exatamente. Assim, além de ter o grupo brasileiro, né, a minha mãe faz o TDS junto comigo na mesma hora. Então, é muito engraçado, porque de vez em quando ela me dá uns esporros assim ao vivo, e eu começo a rir. Tipo, pô, Nicolas, arruma o seu quarto, tá tudo bagunçado. Ela vê a minha webcam, pô, aí eu tenho que disfarçar, falar, eu fico no mudo. Eu nem falo nada, eu espero ela dar os porros e acabar e a gente passar pro próximo exercício, né? Mas, e era interessante também, porque no comecinho, quando eu comecei, ela me ligava e a gente ficava conversando durante 1 hora, depois de cada treino, né? Mas, cara, tinha alguns treinos que era muito difícil, tipo, a gente tinha que fazer burpee, eu ficava sem fôlego, eu falava, porra, mãe, calma aí, vamos marcar daqui a 30 minutos, você deixa eu respirar um pouco, beber água, e depois a gente começa a falar. Mas era muito legal, cara, porque a gente conversava sobre tudo ali, e interagia todo dia, né? 3 vezes por semana, isso é muito legal. Eu via minha mãe 3 vezes por semana. Então, foi muito bom, foi muito bom. Eu não entendi, segunda-feira já tem. Segunda-feira já tem, hein? Pois é. Fala, BCPES.
Então, a necessidade de ter... Cara, tem quase 20 anos que eu tô fora do Brasil. E eu não quero perder o português, eu não quero perder as gírias, o jeito de falar. Eu tenho um moleque que tem 3 anos, agora eu quero transmitir tudo pra ele, então eu fico sempre buscando alguma coisa. Minha melhor amiga é brasileira, é do Pará, eu escuto muita música brasileira, meu tatuador é brasileiro, e, pô, faltava o esporte. E é muito importante, é muito importante. Tipo, tem uma cultura com o esporte, com o corpo, com a saúde brasileira que me interessa muito mais do que a maneira de ver da França com relação a isso. É muito importante. Galera, para quem não sabe, vocês aqui não sabem, quem está escutando provavelmente também não, eu e a Mari, a gente estudou junto, sei lá, há muito tempo atrás, tipo isso, 20 anos. E a Mari saiu no meio do ano letivo, assim, e a Mari, foi pra França. Como Tipo, assim foi pra França, cara? Tem as férias de julho, eu parei de estudar, tipo, em junho, que, tipo, meus pais sabiam que a gente vinha embora e eles deixaram a gente sair da aula antes. E em agosto eu tava morando aqui. Sumiu, Mariana sumiu. No meio do ano letivo. Fale, Ohana. Eu só queria falar novamente sobre a cultura brasileira, que realmente faz, para mim, tipo, a melhor parte, assim, do dia. Porque eu fico falando, sei lá, eu falo todos os idiomas, não todos, eu não sei, não sou fluente, fora alemão, inglês, enfim. Mas, tipo, eu fico falando outros idiomas o dia inteiro, aí chega, tipo, Zoom, conseguir falar português, escutar funk. A Thaís, uma amiga minha que também treina comigo, ela é de Recife. Então, tipo, só de escutar o sotaque português, o sotaque de Recife, o carioca, as músicas, as gírias, tipo, isso é o meu highlight, com certeza, assim, tipo, do treino. Cara, eu tô arrepiada de te ouvir falar. Mas tipo, a música, tipo, eu acho que eu treino mais pela música pra ficar cantando, enchendo o saco do sapo, cantando Ludmilla. Mas, tipo, pra mim, com certeza, é a melhor parte. Assim. Boa, cara, que legal ouvir isso de vocês. Mais alguém tem alguma coisa a adicionar em relação a isso? Essa coisa da cultura é muito legal, e eu percebo isso em relação a vocês quando eu coloco, sei lá, um funk da vida. Vocês preferem muito mais do que quando boto uma música pop internacional, no caso. Fala, Aline. É engraçado que a gente não repara nisso, que são uns detalhezinhos muito sutis, né? Porque isso da música, ela tava falando, eu falei, é verdade, eu ficava me atualizando das músicas brasileiras pelo sapo, porque eu não ouvia música lá. E quando as coisas estavam abertas, eu entrava em loja e tocava aquele, tipo, ai, se eu te pego, sabe? Aquela coisa retrô já. E, tipo, isso é música brasileira, meu filho. Não, calma aí que eu vou te mostrar. Sapo tocou ontem. É só essa então, que eles conhecem. Ai, gente, eu vou me esforçar para ficar mais por dentro ainda das músicas, sabendo disso agora. Muito bom. Aliás, mais alguém tem alguma coisa a falar sobre essa coisa? Fala, Mari Lima e depois Ana Azedo. Não, eu queria falar só um tema que eu acho que foi... Agora eu já não me lembro quem falou, não sei se foi a Johanna ou a Mariana. Essa questão de escutar muito outra língua. Morando em Portugal, a gente escuta muito português, mas é um português completamente diferente. E eu tenho que me policiar muito para não pegar os trejeitos e as formas de falar deles. E isso é muito difícil. Eu, às vezes, tenho que pensar muito para falar o português brasileiro. E ter esse momento em que, mesmo quando eu faço as aulas gravadas, mas que tem toda a interação do Sapo com os alunos, e a relação que a gente cria, e as conversas, isso é muito bom para mim. Por mais que em Portugal a comunidade brasileira seja muito forte, e eu diria que 90% dos meus amigos são brasileiros, acho que é quase que impossível para quem mora em Portugal não ser assim, mas ainda assim eu sinto que no trabalho tá 100% com pessoas portuguesas, eu acabo pegando muito o jeito de falar deles, e eu não quero perder essa brasilidade, as nossas gírias, as nossas formas de falar. Outro dia eu tive que escrever um texto em português do Brasil e eu tive que pensar como é que eu escrevi aquilo. Então, eu acho que talvez seja mais difícil até quando a gente tem a mesma língua, porque não é a mesma língua, é completamente diferente. Só antes de você falar, Aninha, é legal porque, tipo, o Nicolas treina com a mãe, o Ohana com a irmã, Petru, Natão, Ana treinam com amigos que são brasileiros, mas é legal também porque a Mari estava treinando às 6 da manhã com pessoas que ela nunca tinha visto na vida e já estava num nível de intimidade muito grande, sabe? E que são pessoas que eu também nunca vi pessoalmente, que é Maria Clara, a Roberta, a Letícia, então estava todo mundo brincando, se zoando.
tinha essa coisa também desse entrosamento, de intimidade, sem nunca ter nem visto e conhecido pessoalmente. Isso é muito legal também. Fala, Ana. Não, eu ia fazer só um comentário aqui, alívio cômico, sobre o que a Aline falou, que eu também descubro as músicas através do Sapo, que o Sapo acumula essa função, além de personal, ele também é DJ. Então eu acho que as gravadoras do Brasil estão perdendo a oportunidade de fazer um jabá, porque o que toca no Sapo vai estourar no mundo inteiro, gente. Tem gente da Noruega, da Alemanha, Portugal, tocou no Sapo, explodiu, é isso. Fica a dica, Sony Music. Muito bom, Aninha. Galera, e uma coisa que acontece de vez em quando, aconteceu com Johanna mais recentemente, é que vira e mexe vocês treinam com amigos e amigas locais aí, né? Aí eu queria saber se já aconteceu com mais pessoas. Eu sei que já aconteceu com a Johanna, eu vou começar com ela. E qual a opinião dessa galera que treina com você em relação, primeiro, às músicas que a gente falou agora, em relação ao jeito do treino? Fala aí, Johanna. Eu acho que eles se divertem, porque eles não. Eu fico traduzindo simultaneamente para eles tentarem treinar também e tal. E no começo rolava um preconceito. Eu estava treinando com um peguete meu e ele falava assim: nossa, esse treino online não é para nada, não é para nada. Ele começou a treinar e ele morreu. E depois disso ele já fala: nossa, realmente o treino é intenso. Mas eu acho que eles se divertem também. Eu acho que eles percebem que não é o treino para ser saudável. Eu acho que é o todo, é tudo. É a música, o treino, a brasilidade, a cultura. Eu acho que é o pacote inteiro, assim. Natão. Não, eu ia falar que eu só tive uma experiência que a minha amiga que eu morava lá na Itália, né, com outros estagiários eu trabalho numa vinícola na Toscana, né? Então lá tinha outros estagiários, todo mundo morava junto. E aí um dia que eu fiz aquele meu desafio da Natão, né, que eu fiz um triatlon junto com, e aí eu botei o treino do Sapo no final, né? Aí a minha amiga falou que ia treinar se eu bebesse à noite, uma coisa assim, né? Com ela. Aí eu falei, beleza, vambora. E aí, no meio do caminho, coitada dela, ela parou no meio, assim, e não aguentou. Mas é isso, mas ela acabou se divertindo também, não tem como. E também, enfim, eu acho que a gente sempre está influenciando, né, pessoas que vêm a gente treinando e gostando, né? Então, assim, acho que parte disso foi a Amandinha, né, que entrou ela é minha amiga do triatlon, né, e acho que entrou também no passado, entrou na nossa turma, né, minha e da Petru também, mas ela veio falar para mim que, nossa, que amou e que fez toda a diferença para ela não pedalava há um tempão e ela resolveu pedalar um tempo atrás, ela falou, nossa, acho que se não fosse pelo treino do Sapo, eu não teria aguentado pedalar quanto eu pedalei, porque ela falou que fez toda a diferença, então isso eu acho que é muito legal, assim, a influência que a gente consegue ter, né, mesmo só postando ou então conversando com as pessoas, porque as pessoas veem nosso bem-estar, né, veem como faz bem pra gente e acabam que querem a mesma coisa, né. Boa. Mais alguém? Fala, Bechepeste. Então, só para compartilhar um desafio, porque foi o que a Johanna falou, existe muito, muito preconceito. Desde que eu comecei a treinar com você, eu estou muito feliz, eu gostei muito, eu nunca treinei de uma maneira tão eficiente. Com tão poucos meios, eu chego num resultado tão legal. E eu tenho falado muito em torno, e muita gente acha, não, vai ser facinho. Então, meu desafio agora no verão é me encontrar em situações onde eu vou poder treinar na frente dessas pessoas e fazê-los treinar comigo. Então, só para compartilhar o desafio, vamos ver daqui a alguns meses se eu conseguir. Boa, vai conseguir sim. E essa Acho coisa... que filmar essas pessoas, hein? Filma assim para depois... Antes de eu passar a bola pro Nicolas, quem treinava na praia comigo lembra que rolava esse preconceito também na praia. A galera, não, esse treininho na praia, né. Aí ia fazer uma volta no circuito, chegava lá para botar o pezinho na água para a pressão voltar, porque já tinha caído e queria botar os botes para fora. Né? Zero novidades aí. Fala, Nicolas. Pô, então, desde que eu me mudei aqui para a Bélgica, foi em janeiro, eu me mudei para uma casa cheia de internacionais, né? Nós somos 8 no total, e cada um vem de um país diferente. Então, cara, tá muito frio ainda, mas quando começar a ficar mais quente, eu acho que a gente vai tentar fazer no quintal, o TDS.
eu vou tentar puxar eles para fazer também. E estou fazendo também um da Romena, que tem um coach parecido, que faz por Zoom, só que o dele é mais curtinho e é mais intenso, não tem pausas para explicar o exercício. Então, ele vai explicando fazendo, né? Então, é muito difícil acompanhar ele. E dela traduzir também, porque a garota romena, ela tem que traduzir para a gente fazer rápido, para a gente não perder o que o cara tá fazendo, né, online. Mas, agora, ó, eu vou falar assim, ó, eu fiz o do romeno, agora você vai ter que fazer do brasileiro. Então, daqui a pouco eu vou puxar eles. Mês que vem. Eu acho que a gente pode já depois marcar um dia para todo mundo chamar os seus mix de cada respectivo país, vai todo mundo treinar os gringos tudo junto ao mesmo tempo. Alguém tem mais alguma coisa a adicionar em relação a isso, galera? Não? Dentro desse assunto ainda, vocês falaram da importância e tal, e o Nicolas falou dessa coisa do professor romeno, principalmente quem está um pouco mais tempo fora do Brasil. Vocês já treinaram com treinadores locais, e qual foi a diferença principal em relação a treinar com um profissional de educação física do Brasil, seja comigo nesse momento que vocês estão, ou algum outro momento da vida de vocês? Quem quer começar? Petru, fala. Então, eu tô aqui há quase 4 anos, né, como eu falei, e eu comecei quando eu comecei a fazer o treino do sapo lá na praia, ainda no Rio, foi quando eu realmente tomei gosto por fazer exercício. Antes era obrigação mesmo, e aí naquela época eu comecei a gostar, até por causa, eu já te falei isso diversas vezes, Sapo, por causa do clima, né, toda uma coisa mais descontraída, uma coisa mais divertida, não só aquela coisa do faz aí 20 abdominais, corre 40 minutos e show, entendeu? Não era isso, era muito mais divertido, e eu gostei de fazer exercício. Então, quando eu vim para cá, que a princípio eu não tinha feito não tinha juntado essa ideia de vou fazer então personal online, alguma coisa assim, eu procurei academia por aqui. E uma das coisas que me surpreendeu negativamente, eu tenho que admitir aqui, e nos Estados Unidos também é assim, é que você não precisa ser formado em educação física para ser personal, para trabalhar numa academia e passar série, essas coisas. E isso foi uma coisa que nunca me inspirou muita confiança. Para ser bem sincera contigo, não me inspirava confiança. Eu fiz aqui personal e era legal e tal, mas não me inspirava confiança. Eu acabei mudando. Eu fui aqui em Montreal, eu fiz CrossFit. E o CrossFit é até mais fácil, porque é tudo em inglês mesmo. Até no Brasil, o nome dos exercícios são todos em inglês. Só que, para mim, faltava o clima, a coisa divertida, a brincadeira. Assim, talvez até tivesse, mas eu não tinha essa coisa com os canadenses. Eles têm um comportamento diferente. É inevitável, é da cultura de cada um. Então, o brasileiro, ele é mais... É o que você está falando. Gente que nem se conhece na turma, treina 3 vezes e já está sacaneando, entendeu? E isso, para mim, fez falta. E aí, quando você fez a primeira aula aberta lá em março do ano passado, eu e Felipe, a gente fez aquela aula e, foi muito divertido. Foi muito legal. E aí eu falei, é isso. Tanto que no dia que você falou assim, tô pensando, vamos começar a abrir horários, eu fui no grupo com as meninas, falei assim, a gente tem que pegar um horário pra gente, porque a gente não pode deixar de fazer isso, vai ser ótimo, vai ser nosso compromisso, vamos fazer. E, cara, a gente começou ali, na primeira semana que você falou, vai ter horário nosso, e a gente não parou mais. Porque é isso, é o clima, a diversão, é diferente, não tem como explicar. E a Mari gosta muito de reclamar enquanto malha e em português. Então, acho que isso ainda influencia um pouco essa questão. Muito bom. Fala, Ana. Não, o que eu acho é que, assim, eu fiz academia aqui um tempo, que é uma coisa que eu não... É um ambiente que eu já não gosto muito, tanto aqui quanto no Brasil, mas eu acho curioso, porque aqui me parece que eles têm o modelo das academias e todo esse mercado de exercício, educação física do Brasil como uma referência muito forte. Então, eu sinto que no ginásio, né, que é como eles chamam aqui, eles tentam, de uma certa forma, imitar o clima
do Brasil em relação às aulas, o modelo das aulas, só que não é a mesma coisa. Tipo, você pode botar a música do Brasil, você pode fazer os exercícios parecidos, o linguajar, mas, tipo assim, você sente que não é genuíno, assim, porque é isso, é diferente. Eu acho que a gente tem também uma questão cultural da sociabilidade, da informalidade, que é isso. Por exemplo, eu fiz aulas aqui, tanto em academia e tanto aulas de dança, que eu venho do balé clássico, então fiz com turmas aqui. Eu nunca tive nenhum grupo de WhatsApp com nenhuma dessas turmas. Isso é muito estranho para a gente que é brasileiro, que logo alguém já te mete num grupo, você começa a conversar, puxar assunto, encontrar similaridades. Então, acho que isso faz muita diferença para estímulo, né? Para te incentivar a continuar. Boa. Fala, Natão. Não, eu só queria adicionar que, assim, na verdade, desde que eu me mudei, né, no início lá em Berlim, eu, na verdade, nunca tive essa vontade de procurar algum professor local, né, porque eu acho que tem essa questão da confiança, e eu acho que eu saí daqui do Brasil tendo confiança na assessoria de triatlon, que eu faço parte, né, e também depois, né, em você, principalmente, que foi o professor que sempre passava as minhas séries para fazer na academia lá em Berlim, né, então, e em Paris também. E um ponto também que eu acho interessante é que, na verdade, quando eu estava morando em Paris, né, durante 6 meses que eu estava treinando para o meu Ironman, que você já comentou aí que eu fiz, eu tentei até, na verdade, buscar assessorias de triatlon lá, né, porque às vezes pedalar a longas distâncias, mais de 100 quilômetros num sábado sozinha, realmente é muito complicado, né, e eu acabei tentando, mas sem sucesso, infelizmente não tive retorno, né, assim, e não foi nem por causa da língua, porque eu sei que francês não gosta que fale inglês, eu pedi para as minhas amigas francesas falarem com eles em francês, e mesmo assim eu não tive resposta deles, das assessorias de triatlon mesmo, então assim, é uma coisa que eu acho que não teria acontecido se eu estivesse no Brasil, por exemplo. Então, na verdade, eu não teria abandonado, nesse caso, nem a minha assessoria de triatlon aqui do Brasil e nem você. Era só realmente assim, olha, eu preciso de companhia para pedalar, sabe? E isso não tive, essa questão de comunidade. E eu não consegui encontrar. Então, foi bem complicado essa parte, enfim, mas as dificuldades deixam a gente mais forte, né? Então, treinei tudo sozinha e é isso aí. Boa, Natão. Fala, Mari Lima. Depois, Petru. Não, eu só ia complementar o que a Ana disse das academias aqui em Portugal quererem imitar um pouco o clima brasileiro. Inclusive, tem uma das academias que eu já malhei, que tinha uma aula que se chamava 3B, que é Bumbum Brasil. Então, eles faziam várias que geralmente eram com uma professora portuguesa. Então, eles queriam imitar tanto que tinham a aula do Bumbum Brasil, mas geralmente era com uma professora portuguesa. Mas muitos dos profissionais de educação física aqui nas academias também são brasileiros. Alguns moram aqui já há muito tempo, mas eventualmente se formaram no Brasil e vieram para cá e já estão há muito tempo aqui. Mas eu achei curioso quando eu descobri. Eu sempre via lá uma aula de 3B, que eu não entendi o que era, até que alguém me explicou. Mas pronto, só... O TDS já teve um professor português, o Bernardo. Ele trabalhou com a gente 1 ano. Ele é português, morou 1 ano no Brasil, quando a gente treinava na praia. Eu tenho contato com ele até hoje. E ele tem um negócio dele aí, é um centro de treinamento físico funcional. Então, vou até ver o endereço para onde é para vocês de Portugal ali visitarem o B. Fala, Petru. Eu só queria fazer uma pequena observação que a Natão falou aqui, né? Ela falou que é muito difícil pedalar mais do que 100 quilômetros sozinha. Miga, nem acompanhada. Não, mas acompanhado o sofrimento é compartilhado, entendeu? Você tem a outra pessoa ali que tá sofrendo junto, entendeu? É um pouquinho mais fácil. Eu juro. Vem comigo pedalar mais 100 quilômetros um dia. Gente, só uma curiosidade, e isso é um fato histórico, que uma vez a Natão acordou falando que tinha acordado de mau humor, não sabia se ia treinar. E para quem não sabe, ela mora ali em Ipanema, bem no finalzinho, quase no Arpoador. Aí ela falou, gente, acordei, mas eu falei, não, eu vou dar uma corridinha. Fui até a Vista Chinesa e voltei. Isso é Natão de preguiça. Ela sai de Ipanema, pega a irmão, eu queria falar que é mentira, mas é verdade. Acho que nesse dia foi na verdade, eu bati um marco, porque eu corri meus primeiros, 25 quilômetros da vida. Foi interessante, foi um dia ótimo isso, na verdade.
Essa é Natão de preguiça. É a pessoa que chega para voltar e fala: já que eu tô aqui, vou dar uma volta na lagoa. E dá uma volta na lagoa e volta para casa. Essa é a pessoa, entendeu? Só para ficar bem contextualizado. Time, a gente está indo para a parte final do nosso bate-papo, que está muito, muito, muito maneiro. O pessoal mandou algumas perguntas para vocês no grupo aberto. Eu queria começar essa pergunta com a Baldanza, que existe uma dificuldade maior em treinar em temperaturas mais baixas. A Baldanza está morando na Noruega, então eu acho que ela está com uma propriedade bacana para falar disso. Fala, Baldes. Olha, eu vou falar que para mim existe, eu realmente não consigo treinar fora quando está temperatura negativa, mas o pessoal daqui, eles treinam fora como se não fosse nada. Eu já vi gente no menos 15 graus com tempestade de neve correndo na rua. Então, assim, eu acho que para a galera daqui que está acostumada é de boas, mas para mim, assim, tá no negativo, eu fico dentro de casa na academia. Deus me livre correr na rua. E Baldanza, semana passada, o namorado dela postou com outro quem ficava mais tempo com o pé dentro da neve, sem camisa, não era isso? Não, com o pé descalço na neve. Conseguiu ficar 15 minutos e só saiu porque eu tirei. Aí eu comentei, rimos muito. Ele amputou logo depois. Porque, 15 minutos dentro da neve, gente. Não, Fala, Bechetache. Não, tipo, totalmente de acordo. Não rola. Pra eles é normal. Eu sempre tiro foto com a temperatura que tá lá fora, mas eu tava sempre fazendo do lado de dentro de casa. Não tem jeito. Menos 5 lá fora, eu faço de dentro. A respiração, tipo, ar não entra, sabe? Correr com menos 5, ar não entra no nariz. Não dá. Não, e queima. Parece que tá queimando o seu pulmão. Você respira, exatamente. Tudo queima. É uma sensação muito estranha. Não rola. Nicolas e depois Natão. Não, pior que não é só o frio, né? Porque pelo menos aqui na Bélgica chove pra caramba. Então o pessoal corre mesmo na chuva, todo molhado, no frio, com vento. Eu acho incrível também, mas eu acho que, assim, também tem tudo uma roupa que eles podem usar para proteger, né? Cara, mas o ar é muito seco. Em Paris é tudo muito seco e poluído. Você tenta puxar pelo nariz, não vai. Dói tudo. Mas eles têm um ditado aqui na Noruega, né? Não tem tempo ruim, o que tem é roupa inapropriada. Então, assim, não importa a temperatura, não importa nada. Você tem que estar com a roupa correta para poder estar naquela temperatura. É isso que eu ia adicionar, na verdade, que, enfim, durante esse tempo em Paris estava muito frio, né? Eu, graças a Deus, conseguia pedalar dentro do meu quarto, porque era impossível. Eu tentei muito ir para a rua, mas nosso vento gelado na bike era muito complicado. Mas a corrida até dava, porque, enfim, eu consegui algumas roupas apropriadas, né? Então, assim, o ideal, o principal, né, que eu aprendi também com uma amiga minha que mora em Nova York, né, que corre, você tem que proteger as extremidades. Então, é importante você estar com as orelhas, né, protegidas, as mãos também, e também os pés. Então, assim, às vezes você vê essas pessoas doidas que vão pra neve, né, correr na neve, tempestade, e elas estão de short, mas você vê as outras coisas, as extremidades delas também protegidas. Então, isso é muito importante. Então, isso é uma coisa que eu aprendi, né, a treinar no frio, porque eu não tinha em Paris a possibilidade de, por exemplo, correr as distâncias que eu precisava para o treinamento do Ironman indoor, né? A faculdade até tinha a academia, mas eu não conseguia ter acesso a ela no final de semana. Então, eu não tinha outra opção a não ser sair para correr na rua. Então, eu tive que aprender, né, com isso. Na verdade, tem muitos atletas de alta performance e tal que falam que correr em temperaturas mais baixas é melhor. E realmente você consegue ter um rendimento melhor, mas é tudo, claro, uma questão de costume, né? E eu acho que, por exemplo, eu consegui me acostumar nesses últimos 2-3 anos, né, fora, e acho que agora esse um mês que eu vou ficar aqui no Brasil, pelo menos, vai ser complicado, porque acima de 20 graus já está muito quente para mim, e enfim... acho que vai ter todo esse reajuste, né? Mas eu acho que tem uma questão do nosso corpo se adaptar, né? Ele se adapta bastante, mas é isso, galera. Se for correr no frio, as extremidades. E isso é uma coisa. Não, gente, eu corro na academia agora. A academia reabriu, eu corro na academia. Quando eu vim aqui para o Canadá, eu vim em junho, então tava inverno no Brasil.
E eu tava correndo na praia o tempo inteiro, feliz da vida, lá 20 graus, sei lá, no mínimo 15. E eu vim pro Canadá, continuei correndo, feliz da vida, até quando chegou outubro e começou a fazer 5. Eu tentei. Um dia que eu saí para correr com 4 graus, não dava mais, eu desisti e eu parei. Exatamente porque eu não tinha essa conscientização de tem que proteger as extremidades. Para mim, só sentia aquele vento frio queimando o pulmão e meio que desisti. E aí foi assim que até, eu fico feliz que esse esquema do sapo voltou, porque me dá uma possibilidade. O inverno aqui no Canadá são 6 meses, e assim, nunca vou correr menos 10. Tenho certeza, isso é uma verdade para minha vida. Nunca vai acontecer. Johanna, fala. Eu ia falar, exatamente isso, que eu acho que treinar aqui, no momento, a galera tá com 8 graus, 15 graus, é maravilhoso. Eu tentei correr no Brasil, de manhã, cedinho, quando eu fui para aí, quando eu tava correndo, sempre, e eu não consegui. Eu tentei ir até o arpoador e eu não consegui, porque era muito úmido o ar, eu não sei. Mas, vocês reclamando do frio, mas correr no Rio de Janeiro, gente, é o pior, é muito pior. Correr aqui é tranquilo, 15 graus, 8 graus, você não sua, você não fica toda... Então, o meio da primavera aqui é perfeito. Não reclamem, não. 12 graus é maravilhoso, temperatura ideal. 12 graus é maravilhoso, o problema é o negativo, gente. Fala, Aline. Cara, lá em Portugal, acho que é um dos países que não é tão frio na Europa, né? Pelo mesmo tempo que eu estava no Porto, não bateu temperatura negativa. Mas em Portugal tem um problema que acho que eles chamam de deficiência energética, que os próprios prédios não têm a estrutura para montar aqueles aquecimentos centrais, que todo mundo tem aquecedor, vai e tal. E a energia é muito cara. Então, assim, eu morava numa casa de estudante que a gente economizava no aquecedor, a gente dormia a 2 graus, e assim, os treinos eu fazia a 2 graus, eu tava dentro do quarto, mas eu tava lá, tanto que o Sapo até me zoava, que às vezes eu entrava de roupão, touca, toda, e eu ia tirando a roupa pelo meio do treino, aí eu ia ficando, normal, toda suada, e no final do treino eu ficava, nossa, que temperatura agradável, 2 graus, e achando, ar-condicionado, incrível. Mais alguém tem alguma coisa a adicionar disso? Não? Uma pergunta, eu acho que só a Mari Bechepeste vai poder falar um pouco, ou não até, que a Roberta, primeiro, a Stephanie perguntou da questão do fuso horário, e isso vocês já abordaram. Essa pergunta da dificuldade da temperatura foi da Ayla. A Ayla também perguntou o que os amigos estrangeiros falam do TDS, a gente meio que já abordou isso aí também, e a Roberta, ela faz 2 perguntas. A primeira é se vocês sabem como é o modelo esportivo escolar nesses países. Mário, você sabe alguma coisa? Seu filho já está na escola, está mais em casa, como é que funciona? Não, ele ainda está na creche, ele começa o jardim ano que vem. Uhum. Tem educação física, eu acho que como no Brasil, mas por ter feito isso, porque eu estava no liceu aqui, 2º grau, eu fiz aqui, é tudo muito lerdo. Se você não é, e eu acho que é uma cultura toda francesa, a cultura básica, tá? Lógico que eu não estou falando das pessoas que fazem esporte de verdade, mas não ninguém te empurra, te propulsiona a fazer esporte de verdade. Se você quiser fingir que você não está fazendo, você não está fazendo. Eu sei porque na minha época de liceu era o que eu fazia, eu não fazia esporte de verdade. Você botava, você tem uns menus, você pode escolher, você tem 3 esportes por ano e cada grupo vai ter esses 3 esportes no ano. E se você tiver a falta de sorte de cair no menu que você não gosta, pra mim na época eu não queria fazer natação, por exemplo, você não faz. Você enrola e não faz. E eu acho que e no Brasil, eu era mais ou menos assim também, mas diferentemente porque eu era gorda e preguiçosa, mas, aqui não tem nada que te empurra a fazer, sabe? Mas eu acho que as crianças, elas estão sempre em movimento, mas não é esporte. Não é, ninguém te empurra a fazer esporte de alto nível, a fazer uma atividade extraescolar. Eu não sei se ficou claro. Ficou. Não, eu falei já pensando no seu filho, mas esqueci que você está aí há 20 anos, então você passou por isso também. Eu passei por isso. Baldanza, fala comigo. E depois Petru. Assim, para as crianças menores é educação física normal, mas uma coisa que é interessante aqui é que o ensino médio, ele é bem diferente do Brasil. O ensino médio, quando você está aqui, tem linhas diferentes que você pode escolher. Ou você vai para o estudo que você vai para a universidade,
ou você estuda uma profissão, você começa a fazer, sei lá, eletricista, esse tipo de coisa. Tipo uma escola técnica. Que conta como o ensino médio deles, que eles fazem 2 anos e depois já sai meio que empregado. E tem a linha também de esporte, que você faz o ensino médio focado em esporte. E tem, inclusive, também, eu sei do vôlei, né? Não sei se tem outros esportes, mas tem uma escola em Oslo que é focada só no vôlei. É a escola do vôlei nacional. Então, você faz o ensino médio na escola do vôlei. Então, você treina vôlei todo dia. É o alto rendimento do vôlei deles que sai dessa escola. Então, assim, o ensino médio deles tem bastante coisa voltada para esporte, esse tipo de coisa. Caramba, que legal saber isso aí. Interessante mesmo. Petru, fala comigo. Então, eu para quem não sabe aqui, né, eu sou médica, eu tô aqui fazendo uma especialização dentro de pediatria. Então, a gente vê muita criança e parte do segmento a gente sempre pergunta, né, se estão fazendo exercício, como é que eles estão fazendo, principalmente nesse contexto todo de pandemia, que tem a maioria das crianças ainda tá fazendo EAD, né, a maioria não tá ainda no presencial, apesar de já ter algumas escolas fazendo presencial. Então, assim, o que eu vejo aqui é que a educação física é no máximo 2 vezes por semana, e é nesse esquema que a Bechepest falou, que é assim, mas não tô a fim de fazer. Então tá, beleza, não faz. Mas diferente é que aqui, Canadá tem muito essa questão do hóquei, da patinação do gelo, do esqui. Então, principalmente no inverno, principalmente em temperaturas mais frias, a galera aqui acaba sendo bem ativa. Então, às vezes, você escuta até, você fala com os pais ou com a própria criança, e às vezes você está no verão, eles falam, não, esse verão a gente viajou, mas no inverno ele joga hóquei todo dia, sabe? Assim, tem muito essa diferença, que no inverno, às vezes, eles fazem tipo, a gente viaja, vai para um lago, então, tipo, nada um pouquinho e tal, mas esporte regular é mais no inverno. E a Roberta, já que você falou do hockey, a Roberta falou, a galera realmente ama curling? Cara, então, aqui pouca gente realmente joga curling. Tem alguns clubes de curling que são bem, tipo clube mesmo, a galera vai pra lá pra fazer curling, e a galera que frequenta esses clubes é super assim, ama curling e compra todo o material, investe, faz... Mas são grupos que realmente são grupos pequenos. Mas eu já joguei, é muito divertido. É difícil pra cacete, mas é muito divertido. Quem ia falar era a Bechepest? Fala. O que a Petro falou é verdade. Realmente tem esse negócio de estação do ano. No inverno eles fazem muito esqui, muito snow. Eles mexem muito, realmente. Eu não tinha pensado nisso, mas essa parte é verdade. Aqui também tem a mesma coisa. Mas é extracurricular, é fora da escola. Entendi. Baldanza. Só para fazer um comentário, que tem essa questão do esqui no inverno, né? Para norueguês não tem isso, não. Eles esquiam no verão, eles têm esse esqui com rodinha que eles esquiam no asfalto. Assim, ai, cara. Muito bom essa diferença. Comentar. Boa, Baldes. Galera, chegamos no final do nosso bate-papo. Já estamos indo para quase 1 hora que a gente está trocando ideia aqui. Muito legal saber essas histórias de vocês, as diferenças, as dificuldades, o que motiva vocês a acordar quando estão com preguiça também. E eu queria, da mesma forma com que vocês falaram no início, se apresentando, com que vocês dessem tchau para o pessoal que está escutando até agora, dessem seus últimos recados. Eu vou chamando, igualzinho eu fiz no início. E a gente começa... Vou começar ao contrário aqui. A gente começa com a Johanna. Eu não sei nem o que falar, mas tchau! Continuam treinando. Espero em algum momento conseguir fazer aula de sábado para ver vocês. E, enfim, se alguém vier para Berlim quando a pandemia acabar, mandem mensagem para mim que eu adoraria conhecer vocês pessoalmente, porque o Sapo eu também nunca vi na vida, assim. Mas, sim, seria ótimo a gente poder fazer um TDS juntos no futuro. Galera, a Johanna no mês passado fez um jantar de degustação de vinho. Então, se vocês forem a Berlim, liga para ela, porque uma faz degustação de vinho, Natão trabalha na vinícola. Isso dá muito match, gente.
Fala, Venham, Natão. também tem cerveja em Berlim. KKK. Fala, Natão. Para complementar aí, ó, Johanna, eu vou te visitar, tô querendo morar em Berlim de novo, então vou levar os vinhos da Itália aí pra gente, tá fechado já isso. Mas pra galera aí, acho que é isso, assim, acho que a pandemia trouxe várias coisas ruins, né, mas assim, uma coisa boa que foi isso do treino em casa, no treino onde você estiver, com quem você estiver, e você pode treinar, que nem todo mundo aqui treina, com a mãe, com os amigos, com a irmã, né? Enfim, acho que isso é algo que foi bom, né? Eu espero que não mude, porque mesmo voltando, ou mesmo ao vivo, né? Você poder treinar de qualquer lugar faz toda a diferença. E enfim, Sapo, tamo junto. E eu não te abandono nunca. Beijo. Fala comigo, Aninha. Então, só queria dar um último relato pessoal, assim, que é algo que não tem tanto a ver com a temática do episódio hoje, mas que eu acho que é válido falar, assim, da minha experiência, que foi que eu entrei mais para a questão da minha asma, que é uma questão muito sensível numa pandemia de uma doença respiratória, é muito assustador, para mim, pessoalmente, porque quando eu ouço os relatos da Covid, eu sei como essas pessoas estão se sentindo, porque eu já passei por questões parecidas por causa da minha condição física, e o Sapo, o principal motivo foi para ampliar minha capacidade respiratória, o meu fôlego, melhorar o meu bem-estar, até para, eventualmente, se, né, eu fosse acometida pelo que está acontecendo, o meu corpo está em melhores condições para resistir. Ainda não peguei, não pretendo pegar, mas com certeza eu vejo que, em termos de fôlego, de bem-estar e até de cabeça mesmo, esses 6 meses de treino que eu tenho feito tem tido um impacto muito positivo. Assim, eu já comentei com o Sapo que o uso de remédios que eu faço, que são os remédios de emergência, diminuiu drasticamente. Então, é isso, galera. Saúde é vida. E para mim, que nunca gostei de um modelo mais tradicional de exercício, porque eu venho de um background diferente, mais artístico, e eu sempre tive muita dificuldade de dar continuidade aos exercícios físicos, mas acho que o Sapo encontrou um modelo que consegue unir gente de background muito diferente. Tipo, a menina que no dia de preguiça pedala até a vista chinesa. Que eu, no dia de preguiça, se eu levantar da cama, eu já estou me dando uma medalha. Então é isso, mais uma semana de treino e adorei falar com vocês. Boa, Aninha. Só uma correção, que a Natão não pedalou, não. Ela correu até lá, tá? Eu não tenho nem o que falar. Eu não tenho nem... Ela é pior do que eu imaginava. Se fosse, acordei com preguiça e pedalei até a vista chinesa, tipo, caraca. Não, ela correu. Fala, Aline. Calma aí que ainda tô em choque com essa informação. Cara, para mim, a minha grande questão sempre foi a minha constância em encontrar a atividade física que eu gostasse de fazer, porque acho que já tem alguma caixinha do TDS no Instagram do Sapo. Eu respondi que eu fui atleta há muitos anos de vôlei, sempre, tipo, joguei esporte coletivo e tal, e sempre detestei academia, fazer coisas sozinha. Então, eu sinceramente achei que eu não ia conseguir continuar, e olha onde eu estou aqui. Para mim foi incrível, amei o modelo, foi o que eu consegui me adaptar melhor, assim, nos últimos 10 anos de tudo que eu tentei. Já remei, já fiz um monte de coisa e eu não conseguia manter a constância de jeito nenhum. E o TDS online, para mim, foi, tipo, a salvação da minha vida. Mês passado até mandei pro Sapo o resultado dos meus triglicerídeos, que baixaram mais da metade, foi de 140 para 60, tipo, foi uma grande vitória para mim mesmo, porque apesar de ser magra, né, a minha saúde não estava tão boa, não. Então, assim, a gente tem que focar bastante mesmo, e o TDS, para mim, foi a melhor escolha que eu já fiz com relação à atividade física nos últimos tempos, assim. Parabéns, inclusive. Obrigada, Sapo. Parabéns para vocês, porque essa coisa do
a gente fica nessa de acabou a semana, entrou outra e parece tudo igual. Mas você acabou de falar, você está 6 meses treinando com regularidade 2 a 3 vezes por semana. E é o que eu brinco, que esse é o nosso tipo de antes e depois, né? Pegar triglicerídeo, caceta, baixou, agora eu tô com a saúde boa. Então é isso que importa pra gente mesmo. Parabéns para vocês. Fala, Petru, fala, Morim. Eu queria só agradecer mesmo ao Sapo por ter criado toda essa história aí desse TDS que, sem né, puxar saco nem nada, mas mudou muito a minha vida para melhor. Esse negócio que treino em casa não funciona, eu tô aqui desde outubro, eu já perdi 7 quilos, eu tô, tipo, muito feliz. A gente tá treinando, a gente vê a melhora. A última vez que a gente foi pro Brasil foi Réveillon de 2019 para 2020, então a gente não vê ninguém pessoalmente há mais de um ano, há quase um ano e meio, e então, assim, ter isso aqui, essa galera, até conversar com vocês, gente que eu não conheço pessoalmente, mas, pô, sabe, dá um quentinho no coração, sabe? Você tá conversando com gente que tá passando pela mesma coisa, gente que tem os interesses parecidos, gente legal que tem a mesma cultura, o mesmo background, apesar de serem backgrounds de dança ou de triatlon ou de qualquer coisa, mas se vem de um lugar semelhante. Então, assim, isso faz muita, muita, muita diferença pra gente todo nesse contexto de pandemia. Então, eu só queria agradecer e é isso. Não, e o que eu falaria é que, tipo, a gente tem esse cachorro psicopata aqui e é muito fácil você achar uma desculpa para não treinar. E ele era uma desculpa para mim, ele foi durante muito tempo. Ele falou, cara, não vai dar pra treinar, ele vai ficar latindo, ele treinar ainda mais cedo, vai acordar vizinho, vai dar merda. E, assim, é aquela coisa, com perseverança tudo se resolve. Ele agora assiste a gente treinando da caminha dele, não dá um pio, fica lá quietinho. Inclusive, ele foge do kettlebell porque ele já levou uma kettlebell usada na cara. Tomou uma porrada uma vez e aí aprendeu. Hoje mesmo, eu peguei o kettlebell no treino, ele tava do meu lado, ele se levantou e foi pra longe. Foram vocês, eu me lembro de ter lido isso em um lugar. Então, é só isso. É muito fácil achar desculpa, mas se você dá aquela força inicial, tenta conseguir fazer aquele primeiro mês, você vê que sua vida meio que se encaixa e a coisa fica muito mais fácil. Boa, casal, muito legal esse relato de vocês. A Petru e a Morim, né, são meus alunos desde sempre, e a Petru já está acostumada com quando eu venho com as minhas doideiras novas, ela é sempre a primeira pessoa que normalmente testa. Por exemplo, esse layout que vocês estão vendo aí, a gente ficou testando ontem, que eu botei lá no grupo. Alguém me ajuda? A Petru já veio. Eu sou o povo da Índia do Sapo, sabe? Que testa todas as coisas de laboratório, sou eu. Aí às vezes, tipo, vou criar um grupo para discutir não sei o que, não tem ninguém para colocar, para iniciar o grupo, eu boto a Petru. Então, sei lá, grupo para discussão de raça, a Petru tá lá, porque ela foi a primeira a entrar. Então, muito obrigado, casal. Fala, Mari Lima. Bom, eu queria começar agradecendo pelo convite de conhecer várias pessoas que passam mais ou menos pelos mesmos desafios. Fico feliz em saber que, com o tempo, dá para treinar com um cachorro, porque eu acabei de pegar um cãozinho e tá infernal. Apesar de ser incrível, ele não deixa a gente fazer nada. Agora eu tô trancada num quarto enquanto meu namorado tá com ele distraindo lá fora para eu conseguir ter aqui um momento de paz. Mas, falando um pouco do tema da nossa sessão, eu sempre detestei clima de academia, porque eu sempre achei que era uma patotinha, um grupinho super nhenhenhé, e nunca me encaixei. Sempre entrei e saí de academias, já tive matriculada em, sei lá, 20 academias ao longo da minha vida, e aqui eu entrei num lugar que é uma galera super agregadora. Eu não conheço ninguém pessoalmente, eu conheci o Sapo há 10 anos atrás, sei lá, quando eu fiz 3 meses de TDS na praia, e depois nunca mais falei com ninguém, mas é o que o Sapo falou, eu troco ideia e a gente se sacaneia nas aulas ao vivo, como se fossem, tipo, amigos de infância. Então, eu acho que é muito mais do que exercício físico. Fazer TDS é um estilo de vida. Eu comecei a escutar podcast por causa das pessoas do TDS que indicaram o podcast lá. Eu não consigo porque eu trabalho com redes sociais, mas eu tentei diminuir a minha presença no LinkedIn, no Instagram, por causa disso. Então, eu acho que é muito além de só o exercício físico, é um pacote todo. Então, obrigada por todos vocês fazerem parte da minha vida. Boa, Mari. Galera, por exemplo, a Mari Lima falou agora das aulas ao vivo e sacaneando. A BGPest, ela só faz as gravadas. Então, vocês que fazem as primeiras aulas da manhã que eu gravo,
vocês podem sacanear a Bechepest agora sabendo que ela vai escutar. Porque ela vai estar sempre ouvindo no dia seguinte, porque ela está no fuso horário, ela faz o treino do dia anterior. Mas e eu faço todo dia. Agora. Pronto, já podem zoar. Baldanza, fala com a gente. Não, então, acho que vou pegar a mesma coisa que o pessoal está falando e agradecer, né? Eu acho que faz muita diferença. Como quase todo mundo falou, eu também não gosto de academia, né? Não me adapto à academia, eu vou à academia forçada, detesto, mas o treino do sapo é uma parada que eu faço porque é gostosa de fazer, é divertida. A gente conversa, ele sacaneia a gente sacaneia ele de volta, e acho que isso é muito legal. E agora vamos esperar o sapo criar um TDS temático para a gente fazer um tour pela Europa/Canadá. Maravilhoso, imagina, TDS Tour. Gente, já quero. Cara, você não pode falar essas ideias. Eu sou doido, eu penso nessas coisas. Um treino temático em cada país. Tá, minha cabeça já tá funcionando. Obrigado, Baldanza. Por isso eu não vou parar de trabalhar o final de semana todo. Fala comigo, Nicolas. Não, eu só queria dizer também que, cara, agradecer as aulas. Foi um achado, porque eu fazia bastante academia antes, só que as academias fecharam, estão fechadas desde março de 2020, e eu nunca consegui me adaptar correndo do lado de fora, porque era muito frio, tinha muito vento, tinha muita chuva o tempo inteiro. Então, eu consegui criar uma rotina de esporte, de exercício que eu não tinha antes. E, cara, eu tinha tentado muitas coisas também, visto vídeos no YouTube, mas eu nunca tinha, tipo, a disciplina de continuar fazendo. Eu sempre falava, poxa, eu vou fazer daqui a pouco, vou fazer daqui a 30 minutos. Mas aí eu não fazia nunca. Então, o seu TDS me ajudou nisso, para ter uma rotina para eu poder participar, para eu ver a minha mãe, para ver o pessoal brasileiro. Isso me encorajava a seguir o horário certo do ao vivo, né? E, obviamente, não dá para ir em todas as aulas. Então, a parte gravada, cara, uma muito boa solução. Muito obrigado por essa solução. E agora eu consigo ver tudo, né? Todos os treinos. E fica aberto o convite, todo mundo que quiser vir para a Bélgica para comer uma batata frita, beber uma cerveja maneira também, fiquem aí, venham para cá. Minha casa tem muito espaço, tem um quintal, dá para fazer o TDS junto, todo mundo. A gente anima essas gringalhadas toda aí que tá aqui na minha casa, chama pra gente fazer junto, e é isso. Por favor, venham. É meu sonho comer batata frita na Bélgica. Cara, maravilhoso. Venham. E waffles de chocolate ainda, tem isso, hein? Então a gente tem que, treinar pra caramba. Tem que treinar muito pra queimar de batata frita tudo. Falou em chocolate, a Johanna até se ajeitou na cadeira assim. Galera, só uma correção pro Nicolas. O TDS não é meu TDS, é o nosso TDS, porque se eu criasse isso e não tivesse... se vocês não ficassem depois da aula para treinar, se vocês não entrassem no fuso horário diferente para falar comigo, se eu falasse, se eu botasse uma musiquinha, falasse animado e vocês respondessem, valeu. Sabe, a qualidade da aula não ia ser a mesma, então eu acho, eu já falei isso várias vezes, é uma via de mão dupla. Enquanto vocês têm tesão de treinar, eu vou ter tesão de estudar e fazer o melhor treino e vice-versa. Então, que continue assim, melhorando sempre e treinando em qualquer lugar do mundo, comendo batata frita e chocolate, porque a gente vai comer essa porra mesmo. Fala, Bechepest. Então, cara, antes de tudo, quem estiver escutando a gente no Brasil, pelo amor de Deus, tome cuidado com essa porra desse vírus. Sério, parece que é palhaçada que eu vejo de longe. Toma cuidado, não tem night, não tem balada, não se beijem, espera um pouco. É sério, cara. De longe parece que é uma palhaçada o que tá acontecendo aí. Por favor, vocês são muito inteligentes pra isso. Segundo, dá pra treinar com gato, com cachorro, com filho, porque meu filho, o Sapo, sabe. Sábado e domingo ele é meu parceiro, ele pega o tapetinho, bota do meu lado. E, cara, obrigada pelo treino do Sapo. Puta, é a primeira vez que, assim, desde sempre eu faço academia, faço funcional, mas é a primeira vez que eu sinto gosto em fazer uma coisa, é a primeira vez que eu mando um foda-se pra balança e que eu me sinto bem pra caralho com o meu corpo e que eu me sinto bem psicologicamente. Cara, obrigada pelo treino. E obrigada por vocês. É muito, muito maneiro ter essa conexão com o Brasil. E é isso. Boa, Mari. Mari, Nicolas, Júlia. Aí venham pra França, quem quiser, quando vocês quiserem.
Petru e Amorim, Aline, Aninha, Nath e Johanna, obrigado a vocês por terem participado aqui comigo de mais um episódio desse nosso novo podcast. Obrigado a todo mundo que ficou aí, ó, quase 1h15 escutando. Se você escutou em 1 ou 2 vezes, não tem problema nenhum, recomendo, começa a seguir o podcast e a gente vai continuar tentando promover atividade física e informação de qualidade, tanto no Instagram, como nos treinos, como aqui no podcast. Obrigado, então, a vocês, pessoal. Muito, muito, muito obrigado de verdade. Obrigado a todo mundo que escutou. E a gente finaliza agora o nosso podcast, episódio 5 do Posto 8. Valeu, galera!